O programa Caminho do Sucesso recebe no dia de hoje, com muita satisfação, o professor Carlos Anselmo Correia, presidente do Observatório Social de Maringá. Professor Carlos Anselmo, muito obrigado pela sua presença, é uma satisfação imensa recebê-lo aqui. Nós é que agradecemos, doutor Yamazaki, falar no seu programa para toda a comunidade da região, porque Caminhos do Sucesso é mais do que o caminho de sucesso de um empresário, mas é também caminho de sucesso de uma sociedade, de toda uma comunidade que se integra para poder discutir e analisar aquilo que é o cotidiano e as experiências que devem ser multiplicadas. Nós é que agradecemos. Eu gostaria inicialmente que o senhor descrevesse para nossos telespectadores o que é o Observatório Social de Maringá, por que ele foi fundado, quais as razões, como foi fundado, por quem, como que ele é composto, enfim, descrevesse a figura do Observatório Social no todo. Pois bem, é uma oportunidade ímpar de poder falar para a comunidade do que é o controle social, o exercício efetivo da cidadania que a nossa Constituição Federal permite. O Brasil vive uma Constituição democrática, uma sociedade democrática que dá ao cidadão o direito de controle social. O Observatório Social tem esse escopo. O que é efetivamente o Observatório Social? É uma vice-presidência de uma entidade maior, uma entidade que a gente chama de entidade guarda-chuva, chamada Sociedade Eticamente Responsável. E essa Sociedade Eticamente Responsável trabalha basicamente com dois pilares. De um lado, a educação fiscal, a cidadania fiscal. O indivíduo perceber que tem uma importância social e uma necessidade social do tributo. O imposto tem uma necessidade, não existe sociedade desenvolvida e organizada sem tributo. Então, a importância social do tributo. Do outro lado, a gente tem o controle social através da fiscalização, do acompanhamento, da execução desses tributos. Então, de um lado, a SER com a educação, do outro lado, a vice-presidência da SER, que é o Observatório Social, fazendo o controle, acompanhando os gastos. Como é que isso surgiu? Pois bem, a SER surgiu num momento muito específico e triste da sociedade maringaense, quando lá, logo no início desse século, no início dos anos 2000, a gente teve um episódio terrível de escândalos de corrupção que ultrapassaram 100 milhões de reais na prefeitura do município de Maringá. E a gente todo mundo ouvia falar que havia desvios, havia uma opulência, havia até uma ofensa em termos de opulência por parte de alguns funcionários públicos, mas ninguém tomava a iniciativa de agir. Esperávamos sempre que só as autoridades agissem. Então foi naquele momento em que se escancarou o escândalo da corrupção, que surge uma sociedade de cidadãos eticamente compromissados, responsáveis. E aí, então, começa com uma campanha mostrando o papel do cidadão, mostrando que em pequenas atitudes é possível transformar uma sociedade, desde coisas como, por exemplo, Dr. Yamazaki, que os telespectadores precisam ter conhecimento. O simples fato de dizermos um bom dia, o simples fato de darmos um sorriso, o simples fato de não jogarmos lixo ao chão, o simples fato de não buzinarmos, mas aguardarmos que o carro da frente se desloque sem que seja preciso uma ofensa sonora. Então essas coisas faziam parte do escopo da sociedade eticamente responsável. E aí, graças a Deus, essa cultura vai se incorporando, e nós chegamos, então, à organização do Observatório Social, que é, assim como a SER, uma entidade que tem cidadãos compromissados, mas absolutamente, o telespectador precisa ter conhecimento disso, sem vínculo político partidário algum. Nenhum membro da SER tem vínculo político partidário, ou seja, ele não representa nenhuma bandeira política a não ser a sociedade democrática e desenvolvida. E por outro lado, ele também é um voluntário.
Quem são esses voluntários? São aposentados, são servidores públicos que já deixaram a carreira e que têm um conhecimento muito grande na área tributária, na área judicial. Essas pessoas, professores, não é? Essas pessoas que se juntam e dedicam parte do seu tempo para acompanhar uma sessão da Câmara de Vereadores, para acompanhar uma licitação em que vai se comprar medicamento ou vai se comprar lápis para uma escola. Isso é o efetivo serviço de cidadania. E, por outro lado, o Observatório, assim como a SER, conta com o apoio de diferentes entidades, cooperativas, empresas, associações, sindicatos, que dão o apoio financeiro e também o apoio institucional para que a gente tenha capilaridade de poder falar com toda a base de uma sociedade e não representar apenas um grupo, uma camada muito específica que possa ter também um interesse específico. É assim que funciona o Observatório, doutor Yamazaki. Professor Carlos Anselmo, realmente o senhor esclareceu bem que essa é uma entidade que cuida realmente de um ponto fundamental que se chama controle social, né? E o que o Observatório Social poderia apresentar já de obras que realizou ao longo desse tempo? Gostaria de destacar os principais e mais alguns que os senhores estão hoje em andamento. Pois bem, doutor Yamazaki, o Observatório, desde 2006, conseguiu fazer com que, juntamente com as autoridades constituídas que entenderam o papel do Observatório, que não é um papel de caça às bruxas, mas um papel de colaborar, o Observatório conseguiu com que a municipalidade fizesse economias sensíveis em relação à aquisição de materiais e serviços. Isso soma mais de 25 milhões de reais em economia direta, concreta. Conseguiu fazer com que a Câmara de Vereadores, o Poder Legislativo, tivesse uma transparência muito maior na execução do seu orçamento e também na produtividade de cada edil. Então veja que nos últimos anos, nós estamos já no ano que vem fechando essa legislatura, em todos os períodos a Câmara de Vereadores tem devolvido verba para a municipalidade porque ela está economizando e o Observatório acompanha cada um desses itens. Depois ter sido aplicado na saúde e outras coisas, né? Exatamente, exatamente. Então veja que isso é uma coisa importante que o Observatório fez. Mas mais importante do que as economias materiais, as economias significativas e concretas em dinheiro, é a mudança de cultura. É o fato de o cidadão perceber que ele tem o dever e tem o direito de acompanhar a execução desses recursos, porque ele comprou antecipadamente cada recurso público, cada serviço, através do imposto que ele pagou. E, por outro lado, a mudança do servidor público no momento em que percebe que existe um acompanhamento muito grande por parte da sociedade. Então, muda-se uma cultura e isso vai fazendo um efeito cascata muito positivo. Professor Carlos Anselmo, essa questão realmente do controle social, nota-se que quanto mais culto e quanto mais, digamos, formação consciente um povo, maior é esse controle, né? Em outros países da Europa, tal, a gente nota. E isso que os senhores estão fazendo realmente é muitíssimo importante aqui a nível Maringá e até a nível Brasil. E quais são as principais dificuldades que os senhores têm enfrentado para essa mudança de cultura e qual é a aceitação que a sociedade, os senhores têm experimentado? Pois bem, a aceitação, doutor Yamazaki, eu acho que a melhor forma de dizer o que é a aceitação do Observatório é o fato dele ter sido premiado pela ONU através da CEPAL, que é a Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, com o primeiro lugar no Prêmio de Inovação Social, ou seja, mostrando, no momento em que a ONU reconhece isso, que o cidadão, quando está fazendo inovação social, quando ele está fazendo uma atividade social, ele não precisa fazer benemerência, beneficência. Ele não precisa doar para uma entidade caritativa. Ele pode simplesmente fiscalizar para que os impostos sejam executados em benefício do cidadão. Então, nesse aspecto, o Observatório teve já uma multiplicação muito grande. Nós somos convidados constantemente para multiplicar esse exemplo. Eu estive agora, a convite da ONU,
ONU, durante 15 dias, por 10 cidades do México, trabalhando essa questão. Agora a gente tem outras cidades do Brasil assim. Então, esse é um aspecto de facilidade do serviço, o reconhecimento. Mas, infelizmente, nós temos dificuldades. A maior dificuldade é a escassez de recursos, não apenas recursos humanos, mas recursos financeiros. Nos recursos humanos, porque a fiscalização ela demanda qualificação. Você não pode ter um acompanhamento, um fiscal, se ele não estiver devidamente qualificado. Ele pode prejudicar o serviço. E no aspecto financeiro, porque um profissional qualificado custa. Então, se o profissional qualificado custa, é preciso que você tenha subsídios para poder mantê-lo. Então, essas são as dificuldades que o Observatório tem enfrentado. Agora, eu gostaria que o senhor, não sei se o senhor teria condições de aí destacar, não precisa detalhar muito, mas a linha de trabalho dos senhores e quais os principais projetos e resultados que os senhores obtiveram, fora o lado talvez econômico. O senhor falou aí com relação à licitação, né? Parece que houve bastante acentuada melhora, né, no tocante à prefeitura, quanto à qualidade. Existe outros itens, outras áreas que os senhores pretendem também atuar? Como é que andam os projetos, planos do Observatório Social para hoje e para o futuro? Certo. Pois bem, nós temos acompanhado o trabalho do Legislativo e acompanhado essa execução orçamentária por parte do Executivo. E isso trouxe essas economias que são os projetos básicos do Observatório. Mas hoje é preciso que a gente dê o mérito a quem é merecedor. Tanto o Executivo maringaense como o Legislativo maringaense, eles são exemplos para o Brasil. Isso teve uma mudança sensível até com a atuação dos senhores, né? Exato. Não significa que chegaram à perfeição, que não tem nada a melhorar, mas são exemplos para o Brasil. Mas o grande desafio, o grande projeto do Observatório hoje é conseguir fazer com que o Legislativo, a Câmara de Vereadores, atue com a sua função constitucional. Porque, doutor Yamazaki, telespectador, precisa ter conhecimento de que um observatório social não teria razão de existir e não existe em países desenvolvidos da Europa, em países socialmente justos, porque o poder legislativo é quem deve fiscalizar e deve fazer as leis. No entanto, nós não temos isso ainda no Brasil, não em Maringá. Nós não temos isso ainda no Brasil. O nosso legislativo é muito subserviente ao executivo. É o famoso toma lá da cá, troca de favores que a gente vê em todas as esferas. Professor, a entrevista está brilhante, agradável, e se pudesse nós ficaríamos aqui bastante tempo, né? Somos aqui fiscalizados pelo tempo, né? Então, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem à comunidade maringaense, aos demais telespectadores, pois este programa pega uma região de 150 a 200 municípios, né? E também que o senhor deixasse para a comunidade como que um cidadão, um representante de uma comunidade, alguém que queira contribuir como exemplo de cidadania, poderia colaborar com o SER e com o Observatório Social também. Pois não, olha, doutor Yamazaki, eu acho que se a gente tem que deixar uma mensagem para o cidadão, é a certeza de que democracia e cidadania não se faz com favores. Portanto, se a gente tem qualquer cidadão ocupando um cargo político, ele não nos presta favor, ele executa uma função e para a qual ele é remunerado, devidamente remunerado, empossado. Então nós precisamos entender isso, que não há favores. Em segundo lugar, nós precisamos de voluntários, que entendam que a gente precisa fazer a nossa parte para que o servidor, o servidor público, o empresário que está envolvido nessa prestação de serviço, seja acompanhado. Então nós temos inclusive um site, chama-se Ser Maringá, Sociedade Eticamente Responsável Maringá, sermaringá.org.br, e lá a gente tem um cadastro para voluntários. Será um prazer receber novos cadastrados. Muito bem. O programa Caminho de Sucesso recebeu com muita satisfação no dia de hoje o professor Carlos Anselmo Correia, presidente do Observatório Social de Maringá,
e uma das grandes figuras de proa aqui da nossa sociedade e que sempre vem lutando, batalhando pela melhoria do serviço público, pela aplicação justa e correta do tributo, pela aplicação daquele tributo que custou tanto para o contribuinte, tanto suor, e que realmente é uma função, o controle social, de fiscalizar, ser vigilante e ver se realmente está sendo aplicado naquilo que foi destinado de acordo com a lei. Professor Carlos Anselmo, nós agradecemos sua presença, sua entrevista, muito esclarecedora para a nossa sociedade, e colocamos o nosso programa à inteira disposição para que sempre que a vossa entidade, enfim, tudo aquilo que vocês colocam, batalha, seus objetivos, possa aqui ser trazido para conhecimento da sociedade. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade, e passo a palavra para a sua despedida final. O agradecimento é nosso. Nós desejamos todo sucesso a mais essa empreitada do Dr. Yamazaki e, repito, Caminhos do Sucesso é, acima de tudo, o caminho do sucesso de toda uma sociedade. Muito obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos.